Bom, bom dia, boa tarde para todo mundo aí, boa noite. Começando mais um encontro aí do Grupo de Leitura, né, no Capital, da Sociedade Brasileira de Economia Política. Hoje é o nosso 82º encontro. Nós estamos lendo o livro 3 do Capital, no capítulo 36, e até antes da gente começar aqui, a Kel lembrou, né, que esse é o último capítulo da edição da Civilização Brasileira, né? E então, isso é um marco aí do nosso grupo de leitura, né, Kel? Último capítulo do volume 5, né? Aí tem o volume 6 lá com toda a coisa do Reino da Terra e tudo mais. Isso, Então, estamos aí avançando já mais para o final do livro 3, né? Então, chegaremos ao fim. E, bom, vamos continuar aqui, então, a leitura do capítulo 36, né? Paramos aqui nesse destaque em amarelo, onde ele está falando sobre as condições pré-capitalistas, e aí esse é o título do capítulo, né? Mas ele está falando das condições pré-capitalistas, surgimento aí do crédito, do sistema de crédito, né? A partir que ele chama aí de capital usurário, né? A usura. Fala um pouco das proibições da igreja e tal, e aí a gente parou aqui nesse momento, né? Então, vou continuar a leitura aqui logo na sequência da nota de rodapé 22. Então, continuando aqui. As associações de crédito estabelecidas em Veneza e Gênova nos séculos XII e XIV respondiam à necessidade do comércio marítimo e do comércio atacadista nele baseado, de se emanciparem do domínio da usura anacrônica e da monopolização do comércio de dinheiro. Se os bancos fundados nessas cidades-repúblicas assumiram, ao mesmo tempo, a forma de instituições de crédito público, das quais o Estado recebia adiantamentos por conta de impostos a arrecadar, não se deve esquecer que os próprios comerciantes que formavam as associações eram os cidadãos mais proeminentes daqueles estados e estavam interessados em se emancipar dos usurários, tanto o governo quanto a si mesmos, ao mesmo tempo que buscavam obter um controle maior e mais seguro sobre o Estado. Tem uma nota de rodapé número 23 aqui, né? Vamos ver, que é uma citação direta que o Marx faz aqui desse John Francis, né? História do Banco da Inglaterra, de 1848. Abre aspas aqui. Charles II da Inglaterra, por exemplo, ainda tinha de pagar aos, entre aspas, ourives, que são precursores dos banqueiros, o Marx acrescenta entre parênteses, continuando a citação, enormes juros usurários e ágios de 20% a 30%. Um negócio tão lucrativo levava os, entre aspas, ourives, a realizar cada vez mais adiantamentos ao rei, a antecipar as receitas globais de impostos, a aceitar como penhor toda a liberação de recursos pelo parlamento, tão logo fosse feita, e também a competir entre si nas compras e a aceitar letras, nessas bills, orders ou ordens de pagamento, né, e talhas, de modo que na realidade o conjunto das receitas públicas passava por suas mãos. Fecha aspas. E aí tem uma outra citação aqui desse mesmo texto mais à frente, né? Abre aspas, a criação de um banco já havia sido proposta algumas vezes antes. Por fim, tornou-se necessidade. Fecha aspas. E aí outra citação mais à frente. Abre aspas, o banco era necessário, entre outras coisas, para que o governo, sugado até a última gota pelos usurários, pudesse obter dinheiro a uma taxa suportável de juros, com a garantia de autorizações parlamentares.
Fecha aspas. Então, voltando ao texto, assim, quando chegou o momento de fundar o Banco da Inglaterra, os Tories protestaram. Dois pontos, abre aspas. Os bancos são instituições republicanas. Bancos prósperos existiram em Veneza, Gênova, Amsterdã e Hamburgo. Quem já ouviu falar de um banco da França ou da Espanha? Pergunta. Fecha aspas. O Banco de Amsterdã, em 1609, designa tão pouco quanto o de Hamburgo, entre parênteses, 1619, uma época no desenvolvimento do moderno sistema de crédito. Ele era um banco exclusivamente de depósitos. Os cheques emitidos pelo banco não eram, na realidade, mais do que recibos pelo metal precioso, amoedado ou não, que neles estava depositado e só circulavam com o endosso de seus receptores. Na Holanda, no entanto, o comércio e a manufatura desenvolveram o crédito comercial e o comércio de dinheiro, e o capital portador de juros, no curso de seu próprio desenvolvimento, foi subordinado ao capital industrial e comercial. Isso já se revelava no baixo nível da taxa de juros. Mas, no século XVII, a Holanda era considerada um modelo de desenvolvimento econômico, tal como a Inglaterra atualmente. Naquele país, o monopólio da antiquada usura, que se baseia na pobreza, desfez-se por si mesmo. Ao longo de todo o século XVIII, houve-se o grito, apoiado no exemplo da Holanda, pelo rebaixamento forçado da taxa de juros. Há parênteses, e a legislação é alterada nesse sentido. Fecha parênteses, a fim de subordinar o capital portador de juros ao capital comercial e industrial, e não o inverso. O principal porta-voz desse movimento era Sir Josiah Child, o pai da banca privada inglesa ordinária. Ele clamava contra o monopólio dos usurários da mesma maneira como os alfaiates do ramo de confecção em massa, Moses e Son, o faziam quando lideravam a luta contra o monopólio dos, entre aspas, alfaiates privados. Esse mesmo Josiah Child é também o pai da especulação acionária na Inglaterra. Assim, esse autocrata da Companhia das Índias Orientais defende seu monopólio em nome da liberdade de comércio. E diz, contra Thomas Manley, aí esse é o texto, desse, né, que ele está fazendo uma citação direta aqui, né, de 1668, aí abre aspas aqui, já tem a tradução. Como paladino do tímido e trêmulo bando de usurários, ele instala sua bateria principal no ponto que declarei ser o mais fraco de todos. Nega abertamente que a taxa de juros seja a causa da riqueza e assegura que ela é apenas seu efeito. Fecha aspas, é nesse Tratado sobre o Comércio, né, de 1669. E aí, mais à frente, outra citação aqui, abre aspas, se o que enriquece um país é o comércio, e se a redução dos juros aumenta o comércio, então uma redução dos juros ou uma restrição da usura representa uma fecunda causa principal das riquezas de uma nação. De modo nenhum é absurdo dizer que o mesmo fator pode, ao mesmo tempo, ser, em certas condições, a causa, em outras, o resultado. Fecha aspas. Isso na página 55 desse texto aí, Tratado sobre o Comércio, né? E outra citação, abre aspas, o ovo é a causa da galinha, e a galinha a causa do ovo. A redução da taxa de juros pode provocar um aumento da riqueza, e o aumento da riqueza pode provocar uma redução ainda maior dos juros. Fecha aspas.
na página 156, e a última das citações aqui, abre aspas, sou defensor da indústria, e meu adversário defende a preguiça e o ócio. Fecha aspas, na página 1179. Volta para o Marx. Essa violenta batalha contra a usura, essa exigência da subordinação do capital portador de juros ao capital industrial, é apenas o prelúdio das criações orgânicas que essas condições da produção capitalista engendram no sistema bancário, o qual, por um lado, despoja o capital usurário de seu monopólio ao concentrar e lançar no mercado de dinheiro todas as reservas inativas e, por outro lado, limita o monopólio dos metais preciosos mediante a criação do dinheiro creditício. Do mesmo modo que aqui em Child e em todos os escritos sobre o sistema bancário publicados na Inglaterra no último terço do século XVII e no começo do XVIII, encontramos a oposição à usura, a exigência de emancipar dela o comércio, a indústria e o Estado. Ao mesmo tempo, ilusões colossais sobre o efeito milagroso do crédito, a desmonopolização dos metais preciosos, sua substituição pelo papel, etc. O escocês William Paterson, fundador do Banco da Inglaterra e do Banco da Escócia, pode ser considerado, com justiça, o precursor de Law. Law aqui, eu acho que ele está se referindo ao John Law, né, que foi um financista aí também importante, século XVIII, acho. Então, mais uma citação aqui direta, né, no caso, Thomas Babington Macaulay, que é esse livro aqui, História da Inglaterra, né, desde a ascensão de James II, né, 1854 a 1861. Abre aspas. Todos os ourives e os penhoristas levantaram um clamor furioso contra o Banco da Inglaterra. E aí, continua aqui uma outra citação, né? Que é desse História do Banco da Inglaterra, abre aspas. Durante os 10 primeiros anos, o banco enfrentou grandes dificuldades, uma grande hostilidade do exterior. Suas cédulas só eram aceitas em muito abaixo do seu valor nominal. Os ourives, e o Marx acrescenta aqui entre parênteses, em cujas mãos o comércio de metais preciosos serviu de base a um negócio de tipo primitivo, continua agora, tramavam graves intrigas contra o banco, porque este havia reduzido seus negócios, minguado seu desconto e se apropriado de suas transações com o governo. Fecha aspas. Volta para o Marx. Eu não estou vendo aqui se alguém fez alguma manifestação, mas qualquer coisa eu falo aí. Bom, vou continuar. Já antes da fundação do Banco da Inglaterra, em 1683, surgiu o plano de um National Bank of Credit, né, seria um Banco Nacional de Crédito, cuja finalidade, entre outras, era que, aí abre aspas, os negociantes que possuem uma quantidade considerável de mercadorias possam, com o apoio desse banco, depositar suas mercadorias e obter um crédito com base em seus estoques imobilizados, dar trabalho a seus empregados e aumentar seus negócios até encontrarem um bom mercado, em vez de vender com prejuízo. Fecha aspas. E volta. Bom, essa citação aqui, eu acho que deve ser do mesmo texto ali, né? Mas ele não indica exatamente de onde ele tirou, mas é uma citação. Volta para o Marx aqui. Depois de muitos esforços, esse Bank of Credit foi fundado em Devonshire House, Bishopsgate Street. Ele emprestava dinheiro a industriais e comerciantes,
com garantia de mercadorias depositadas até 3/4 do valor destas últimas, na forma de letras de câmbio. Para tornar circuláveis essas letras em cada ramo de negócios, algumas pessoas foram reunidas em sociedade, da qual cada proprietário de tais letras podia obter mercadorias com a mesma facilidade como se oferecesse por eles um pagamento à vista. Esse negócio bancário não chegou a florescer. Seu mecanismo era complicado demais, e muito grande o risco que se corria em caso de depreciação das mercadorias. Se nos concentrarmos no verdadeiro conteúdo daqueles escritos que acompanham e fomentam teoricamente a formação do moderno sistema de crédito na Inglaterra, não encontraremos neles mais que a exigência de que o capital portador de juros, e em geral os meios de produção suscetíveis de serem emprestados, devem submeter-se ao modo de produção capitalista, como a uma de suas condições. Por outro lado, se nos limitarmos à simples fraseologia, ficamos frequentemente assombrados diante da coincidência, às vezes literal, entre essas obras e as ilusões dos saint-simonianos acerca do crédito e dos bancos. Do mesmo modo que nos fisiocratas o cultivador, né, não é o verdadeiro agricultor, mas o grande arrendatário, para Saint-Simon e ainda hoje seus discípulos, o trabalhador não é o trabalhador, mas o capitalista industrial e comercial. Aqui tem essa citação aqui desse livro do Prosper Enfantin, que é Religião Saint-Simoniana, Economia Política e Política, que está aqui, né, abre aspas, um trabalhador necessita de ajudantes, de auxiliares, de operários. Ele os quer inteligentes, hábeis e dedicados. Ele os põe em ação e os trabalhos são produtivos. Fecha aspas. Tá aqui a citação. Então, vou voltando aqui para o corpo do texto. Não se deve esquecer que até sua última obra, o Novo Cristianismo, né? Nouveau Christianisme, Saint-Simon não se apresenta diretamente como porta-voz da classe trabalhadora e explica a emancipação desta última como o objetivo final de seus esforços. Todos seus escritos anteriores são, na realidade, mera glorificação da moderna sociedade burguesa contra a sociedade feudal, ou uma glorificação dos industriais e dos banqueiros contra os marechais e os fabricantes jurídicos de leis da era napoleônica. Que diferença quando comparados aos escritos de Owen, nessa mesma época. E aqui também tem uma nota de rodapé, né, que é do Engels, né, F. Friedrich Engels, né, que diz assim: na revisão do manuscrito, Marx teria, sem dúvida, modificado profundamente essa passagem. Ela está inspirada no papel desempenhado pelos saint-simonianos sob o Segundo Império Francês. Nessa época, precisamente no momento em que Marx escrevia essa passagem, as fantasias de crédito da escola, que pretendiam redimir o mundo, realizavam-se por ironia da história sob a forma de fraudes numa escala até então desconhecida. Mais tarde, Marx referiu-se sempre com admiração ao gênio e ao talento enciclopédico de Saint-Simon. Se este, em seus escritos anteriores, ignorava a oposição entre a burguesia e o proletariado, que começava a se formar na França, e ainda incluía entre os trabalhadores, né, a parte da burguesia ocupada ativamente na produção, isso correspondia à concepção de Fourier, que pretendia harmonizar o capital e o trabalho, que se explica pela situação econômica e política da França naquela época. Se, a respeito disso,
Owen enxergava adiante é porque ele vivia em outro ambiente, em meio à Revolução Industrial e ao antagonismo de classes, que já começava a se acirrar. Então, termina aqui a nota de rodapé, né? Que é um acréscimo do Engels, voltando aqui para Marx. Também nos escritos dos sucessores de Saint-Simon, o capitalista industrial continua a ser, como mostra a passagem citada, o trabalhador por excelência. Quem lê suas obras de maneira crítica não se impressiona com o fato de que a realização de seus sonhos creditícios bancários fosse o Crédit Mobilier, fundado pelo ex-saint-simoniano Émile Perrer, fórmula que, aliás, só poderia predominar num país como a França, onde nem o sistema de crédito, nem a grande indústria haviam se desenvolvido até alcançar o nível moderno. Instituição semelhante teria sido impossível na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Nas seguintes passagens extraídas da Doctrine de Saint-Simon, aqui de 1828 a 1829, né, já está contido o germe do Crédit Mobilier. Logicamente, o banqueiro pode adiantar dinheiro mais barato do que o capitalista e o usurário privado. A esses banqueiros, portanto, abre aspas, é possível adiantar ferramentas ao industrial a um preço muito inferior, ou seja, a juros mais baixos do que poderiam fazê-lo os proprietários fundiários e os capitalistas, os quais facilmente se equivocariam na seleção dos mutuários. Fecha aspas. Os mesmos, página 202 aí desse texto que eu tinha falado. Os mesmos autores acrescentam uma nota, 2 pontos. Abre aspas. A vantagem que deveria resultar da interposição do banqueiro entre os ociosos e os trabalhadores é frequentemente contrarrestada e até mesmo anulada pela oportunidade que nossa sociedade desorganizada oferece ao egoísmo de se manifestar sob as diversas formas de fraude e de charlatanismo. Os banqueiros se intrometem frequentemente entre os trabalhadores e os ociosos, a fim de explorar uns e outros em prejuízo da sociedade. Fecha aspas. Trabalhador aqui significa capitalista industrial. Além disso, é falso considerar os meios de que dispõe o moderno sistema bancário simplesmente como meios de ociosos. Em primeiro lugar, trata-se da parte do capital que indústrias e comerciantes conservam momentaneamente inativo, em forma de dinheiro, como reserva monetária ou capital a investir. Portanto, trata-se de capital ocioso, mas não de capital de gente ociosa. Em segundo lugar, daquela parte das rendas e das poupanças de todos que é permanente ou transitoriamente destinada à acumulação. Ambas as coisas são essenciais para o caráter do sistema bancário. Não se deve esquecer, no entanto, que, em primeiro lugar, o dinheiro na forma de metais preciosos permanece à base da qual o sistema de crédito, pela própria natureza da coisa, jamais se pode desprender. Em segundo lugar, o sistema de crédito detém o monopólio dos meios sociais de produção, na forma de capital e propriedade fundiária, nas mãos de particulares, e que ele mesmo é, por um lado, uma forma imanente do modo de produção capitalista, e, por outro, uma força motriz do seu desenvolvimento para sua forma mais elevada e última possível. Falta tanto aqui ainda, né? Tem tanto aqui, mas... Como já foi exposto em 1697,
em alguns pensamentos, algumas ideias sobre os juros na Inglaterra. O sistema bancário, por sua organização formal e sua centralização, é o produto mais artificial e mais refinado que pode resultar do modo de produção capitalista em geral. Isso explica o enorme poder de uma instituição como o Banco da Inglaterra sobre o comércio e a indústria, embora seu movimento real permaneça totalmente de fora de seu domínio e se comporte em relação a ele de maneira passiva. Com isso, está certamente dada a forma de uma contabilidade e uma distribuição gerais dos meios de produção em escala social, mas somente a forma. O lucro médio do capitalista individual, ou de cada capital particular, é, como vimos, determinado não pelo mais trabalho de que esse capital se apropria em primeira mão, mas pela quantidade total de mais trabalho de que o capital inteiro, se apropria e do qual cada capital particular extrai seus dividendos, como alíquota do capital total. Esse caráter social do capital só se consome e se realiza integralmente mediante o desenvolvimento pleno dos sistemas de crédito e bancário. Por outro lado, esse sistema segue seu próprio desenvolvimento. Oferece aos capitalistas industriais e comerciais todo o capital disponível da sociedade, inclusive o capital potencial, ainda não ativamente comprometido, de modo que nem o prestamista, nem quem emprega esse capital é seu proprietário ou seu produtor. Com isso, ele suprime o caráter privado do capital e, assim, contém em si, somente em si, a supressão do próprio capital. Por meio do sistema bancário, a distribuição do capital é retirada das mãos dos capitalistas particulares e dos usuários, como um negócio especial, como função social. Ao mesmo tempo, porém, o banco e o crédito se convertem no meio mais poderoso de impulsionar a produção capitalista para além de seus próprios limites, e um dos mais eficazes promotores das crises da fraude. Além disso, ao substituir o dinheiro por diversas formas de crédito circulante, o sistema bancário mostra que o dinheiro, na realidade, nada mais é que uma expressão particular do caráter social do trabalho e de seus produtos, mas que, em oposição à base da produção privada, tem sempre de aparecer, em última análise, como uma coisa, uma mercadoria especial ao lado de outras mercadorias. Finalmente, não resta a menor dúvida de que o sistema de crédito servirá como uma poderosa alavanca durante a transição do modo de produção capitalista para o modo de produção associado, mas somente como um elemento em conexão com outras grandes revoluções orgânicas do próprio modo de produção. Por outro lado, as ilusões quanto ao poder miraculoso do sistema de crédito bancário, no sentido socialista, nascem de uma falta completa de familiaridade com o modo de produção capitalista e o sistema de crédito como uma de suas formas. Assim que os meios de produção deixarem de se transformar em capital, parênteses, está implicada a abolição da propriedade fundiária privada, fecha parênteses, o crédito como tal perderá todo sentido, o que, aliás, é algo que foi compreendido até pelos sansimonianos. Em contrapartida, enquanto o modo de produção capitalista continuar a existir, perdurará também, como uma de suas formas, o capital portador de juros, que de fato constitui a base de seu sistema de crédito. Somente aquele escritor sensacionalista, Proudhon, que queria manter a produção de mercadorias e abolir o dinheiro, foi capaz de imaginar o monstruoso crédito gratuito, essa pretensa realização do desejo piedoso do ponto de vista da pequena burguesia.
Alguém abriu, eu não sei se queria falar alguma coisa, senão eu escutei aqui. Então, vou continuar aqui. Tem só uma nota de rodapé, né? Que aqui é uma citação que o Marx está fazendo da Miséria da Filosofia, né? O texto dele de 1847, onde ele desmonta aí o Proudhon, né? Então, continuando. Em religião saint-simoniana, economia política, lê-se na página 45, 2 pontos, abre aspas, é uma citação direta desse texto aí, que o Marx está fazendo. Numa sociedade em que uns possuem as ferramentas da indústria sem ter a capacidade ou a vontade de empregá-las, enquanto outras pessoas industriosas não têm quaisquer instrumentos de trabalho, o crédito tem a finalidade de transferir esses instrumentos, da maneira mais fácil possível, das mãos dos primeiros aos seus possuidores, para as dos outros que sabem utilizá-los. Notemos que, segundo essa definição, o crédito é uma consequência da maneira como a propriedade está constituída. Fecha aspas. Volta para o Marx. Com essa constituição da propriedade, portanto, o crédito desaparece. Mais adiante, na página 98, lê-se que os bancos atuais, abre aspas, consideram-se no dever de seguir um movimento iniciado por transações ocorridas fora de seu patrimônio, seu domínio, desculpa, mas não impulsioná-lo. Em outras palavras, os bancos desempenham o papel de capitalistas em relação aos trabalhadores, aos quais adiantam capitais. Fecha aspas. Volto para Marx. Na ideia de que os próprios bancos devem assumir a direção e distinguir-se, abre aspas, pelo número e pela utilidade dos estabelecimentos comanditados e dos trabalhos que promovem, fecha aspas, página 101, está latente a noção do crédit immobilier. Do mesmo modo, Constantin Pecker pede que os bancos, em parênteses, e o que os saint-simonianos chamam de Sistema Geral de Bancos, abre aspas, governem a produção, fecha aspas. Pecker é essencialmente um discípulo de Saint-Simon, embora muito mais radical. Ele quer que, abre aspas, a instituição de crédito controle o movimento inteiro da produção nacional, fecha aspas. E aí tem aqui uma citação desse texto do Pecker, né? Nova Teoria de Economia Social e Política, né? De 1842, abre aspas. Tentai criar um estabelecimento nacional de crédito que forneça meios a pessoas de talento e mérito, mas desprovidas de posses, sem, no entanto, interligar forçosamente esses mutuários entre si por meio de uma estreita solidariedade na produção e no consumo, mas, ao contrário, de maneira que eles mesmos determinem suas trocas e suas produções. Por esse caminho, conseguireis apenas o que já conseguem agora os bancos privados. 2 pontos. A anarquia, a desproporção entre produção e consumo, a ruína súbita de uns e o enriquecimento súbito de outros. De modo que vossa instituição jamais irá, além de produzir para alguns uma quantidade de benefícios equivalente a um infortúnio a ser suportado pelos outros. Tereis apenas fornecido aos trabalhadores assalariados por vós assistidos os meios de competir uns com os outros, do mesmo modo que fazem agora seus patrões capitalistas. Fecha aspas, volto para Marx. Vimos que o capital comercial e o capital portador de juros são as formas mais antigas do capital. Porém, naturalmente, o capital portador de juros se apresenta no imaginário popular como a forma do capital por excelência.
No capital comercial, ocorre uma atividade mediadora considerada lucro, trabalho ou o que seja. Em contrapartida, no capital portador de juros, o caráter autorreprodutor do capital, o valor que se valoriza a si mesmo, a produção do mais-valor, apresenta-se como qualidade oculta em estado puro. Resulta daí também que mesmo alguns economistas políticos, particularmente em países em que o capital industrial ainda não está de todo desenvolvido, como na França, aferram-se ao capital portador de juros como forma básica do capital e concebem a renda da terra, por exemplo, apenas como uma forma modificada dela, uma vez que aqui também predomina a forma de empréstimo. Dessa maneira, deixa-se de compreender por completo a articulação interna do modo de produção capitalista e passa despercebido o fato de que a terra, assim como o capital, só é emprestada a capitalistas. É claro que, em vez de dinheiro, também se podem emprestar meios de produção in natura, como máquinas e edifícios empresariais, etc. Mas eles representam, então, uma soma de dinheiro determinada. E o fato de que, além dos juros, seja paga uma parcela para depreciação decorre de seu valor de uso, isto é, da forma natural específica desses elementos do capital. O fator decisivo é aqui, uma vez mais, se eles são emprestados ao produtor direto, o que pressupõe a inexistência do modo de produção capitalista, pelo menos na esfera em que isso ocorre, ou se são emprestados ao capitalista industrial, o que é precisamente o pressuposto na base do modo de produção capitalista. Ainda mais impróprio e absurdo é levar a essa questão o empréstimo de casas, etc., para o consumo individual. Que a classe trabalhadora também é fraudada dessa forma, e de maneira escandalosa, é evidente. Mas isso também ocorre pelas mãos do varejista, que vende os meios de subsistência ao trabalhador. Essa é uma exploração secundária, paralela à exploração original, que tem lugar no próprio processo de produção. A distinção entre vender e emprestar é aqui completamente irrelevante e formal. Como já mostramos, é uma diferenciação que só aparece como essencial para quem desconhece por completo a conexão real. Tem uns 3 pontinhos aqui no capítulo, né? Acho que podemos ler aqui esses 2 parágrafos e aí a gente para aqui nesse item 1, se caso tiver algum comentário, né? Porque ainda continua mais um pouco do capítulo, né? Então, vou terminar esses 2 parágrafos. A usura, assim como o comércio, explora um modo de produção dado, não cria, relaciona-se com ele externamente. A usura tenta conservá-lo de maneira direta, a fim de poder explorá-lo sempre de novo. Ela é conservadora e não faz mais do que tornar esse modo de produção mais miserável. Quanto menos os elementos de produção entram no processo de produção, como mercadorias, deles saem como mercadorias, mais a sua origem no dinheiro aparece como um ato separado. Quanto mais insignificante é o papel desempenhado pela circulação na reprodução social, mais florescente a usura. Que a riqueza monetária se desenvolve como um tipo especial de riqueza significa, em relação ao capital usurário, que ele possui todos os seus títulos de crédito na forma de títulos de crédito monetários. Esse capital se desenvolve com mais força num país quanto mais a massa de produção se limita a prestações in natura, isto é, a valores de uso. A usura é uma poderosa alavanca para a formação dos pressupostos do capital industrial, na medida em que desempenha dupla função. 2 pontos. Primeiro, de constituir em geral, ao lado da riqueza comercial, uma riqueza monetária autônoma. Segundo, a de se apropriar das condições de trabalho, isto é, de arruinar
os possuidores das antigas condições de trabalho. Bom, temos aqui o primeiro item aí desse capítulo, né? Encerramos e aí chegou aqui nesse item 1, que na verdade esse é uma introdução, né, dentro desse capítulo, e aí o item 1 é os juros na Idade Média, mas vou pausar aqui, não sei se fazemos algum diálogo, comentário. Bom, eu vou aproveitar que ninguém levantou a palavra, só pontuar aqui algumas coisas que me chamaram a atenção, né? Acho que nesse finalzinho aqui, depois desses 3 pontinhos aqui, o Marx fez, digamos que, 3 parágrafos meio que de resumo aí me pareceu, né, do que ele estava expondo, né? E, em particular, esse finalzinho aqui, onde ele vai definindo aqui o papel da usura, né? Eita, eu sumiu aqui, não, estou aqui. Ele definindo aqui o papel da usura, né? E essa dupla função que ela realiza. Mas uma coisa que me chamou a atenção, especificamente pouco antes aqui, na hora que ele está falando desse crédit imobilier, né? E ele gasta um pouco de tempo falando sobre isso, né? E tem um momento, eu não sei se eu vou conseguir encontrar, em que ele fala sobre o nascimento de um banco desse, que o Crédit Mobilier, se não me falha a memória, é uma espécie de banco de desenvolvimento, um banco para financiar a indústria, especificamente empreendimentos industriais, né? No sentido de gerar emprego e tal, por isso também que vai ter uma adesão ali do movimento dos trabalhadores ali sobre o Proudhon, né? Uma base mais anarquista. Então ele está falando um pouco de surgir um banco especificamente voltado a financiar empreendimentos industriais, e ele vai comentar que isso fazia sentido surgindo na França, que era um país atrasado em relação à Inglaterra, mas não faria sentido surgir isso na Inglaterra, né? Eu fiquei pensando um pouco nisso, porque hoje em dia talvez existe um certo consenso de que qualquer economia nacional ela vai ter um banco de desenvolvimento, vai ter um BNDES, vai ter um China Development Bank, vai ter, enfim, existem trocentos milhares de bancos de desenvolvimento, né? Mas é curioso, porque eu não sei se exatamente nos Estados Unidos tem uma coisa dessa, né? Ou se na Inglaterra mesmo, eu acredito que não, acho que é um outro arranjo que vai se formar. E aí eu fiquei pensando se isso tem a ver com, vamos dizer assim, um capitalismo atrasado, né? Diferentes níveis, graus de atraso, né? Um caso francês em relação ao inglês, né? E faria sentido. E aí eu me lembrei porque eu acho que até antes desse crédito imobiliário tem a experiência do Banco de Aviu, no México, que é da década de 40, de 1840, por aí. Que ele é bem no contexto da guerra com os Estados Unidos ali, e que os Estados Unidos vai avançando, e que, na verdade, ele é um banco voltado para financiar empreendimentos industriais, mas empreendimentos industriais de ferrovia, de armamento, indústria de armamento, porque, claro, a situação do México, né? Então, me lembrei disso, e de fato, né, o México também poderia se encaixar um capitalismo atrasado, né, ou como outras formas de sociabilidade pré-capitalista ainda exerciam uma força muito grande ali na disputa pelo excedente, vamos dizer assim, né. Então, apesar de achar estranho inicialmente, o Marx joga um pouco essa formulação, não sei se vocês repararam, né, mas eu acho que faz até sentido, né? Mas, enfim, isso é uma coisa que talvez valesse a pena estudar melhor. Mas é isso, eu encerrei meu comentário. Eu acho que vale a pena só também mencionar uma outra coisa, para além disso que o Léo chamou atenção, mas talvez uma coisa até mais de história do pensamento econômico, mais no início ali, quando a gente começou a leitura, na verdade, né, a gente começou hoje, né, que o Marx, de certa maneira, assim, parece associar ali, quando ele está falando da experiência de surgimento dos bancos nacionais ali, né, em Amsterdã,
depois em Hamburgo, e todos os outros ali, que ele está começando a falar disso, eu acho que fica um pouco implícito ali, ele não entra tanto assim no assunto que poderia entrar, mas fica implícito com algumas coisas que ele fala ali, o quanto que também todo esse tema do capítulo, que é como que o capital industrial vai subordinar, né, esse pagamento de juros, né, vai transformar, portanto, a usura em capital portador de juros, como que isso está totalmente entrelaçado também com a formação desse Estado moderno, né? Porque esse momento histórico aqui do surgimento desses bancos que ele está mencionando, né, é também por isso que ele começa até a falar umas coisas ali, né, de que o banco vai surgir numa república e tudo mais. É também um momento, né, dessa formação ali do Estado moderno e depois mais à frente do Estado nacional, né? Então acho que tem uma coisa implícita que ele não explora tanto quanto poderia, assim, mas tem uma coisa implícita assim de como, como, essa, como essa historinha mais geral aqui do capítulo também está misturada com a história do Estado moderno, digamos assim. E só queria chamar a atenção de uma outra coisa que conversa um pouco mais com um pouco ali, né, com o que o Léo falou, mas é muito curiosa, né, esse retorno, mais uma vez, assim, o Marx retornando, que já tinha falado isso em capítulos anteriores, né, mais uma vez o Marx se tornando a esse poder que o crédito pode ter no momento de transição, né, o papel de, como ele chama, né, o papel de alavanca que ele pode ter na transição de um modo de produção capitalista para um modo de produção associado, né? É muito curioso, porque ele, de certa maneira, ele põe as formulações lá do Saint-Simon no lugar dele, né, não sejam também tão bobo alegre assim com o crédito, mas, por outro lado, ele percebe a importância, né, mais uma vez, assim, acho que é interessante ele retomar aqui, assim, que aí se liga com o que o Léo estava falando, né, que talvez tenha até um papel mais importante na periferia do que propriamente no centro, né? Enfim, não, não, é. Terminou, Raquel? Não, só dialogar com o Léo, porque essa discussão do crédito imobiliário, ela tem uma certa centralidade, por exemplo, quando o Marx vai discutir a crise de 57, porque o Marx ele vai anunciar que o Império Francês vai cair e tal, só que aí pela ação do crédito imobiliário, o Marx vê uma forma de contornar a crise, né? Os dois irmãos que fundam lá o crédito imobiliário, né, são dois judeus, santo-simonianos, que defendiam a ideia que era possível chegar ao socialismo, não é, a partir da ação, centralizar a ação bancária, né, na sociedade anônimos. E o crédito imobiliário vai financiar diversas atividades da França, como está no período do Napoleão Bonaparte, o Marx vê ali um novo tipo de política monetária expansionista, feita a partir do crédito imobiliário. Se a gente pegar os artigos dele lá do Tribune, tem uma série de discussões que é em torno desse debate contra os santos-simonianos, que o Marx vê nos santos-simonianos e no crédito imobiliário um tipo de socialismo imperial, uma proposta de socialismo imperial que, de certa maneira, uma desprivatização da propriedade privada, feita por esse crédito público que pode dar um fôlego, que inclusive é o que vai sustentar o Bonaparte nos piores períodos ali da crise, né? Então, o crédito imobiliário para Marx ele tem uma certa importância nesse sentido, né? Porque é um tipo de socialismo que os santos-simonianos defendiam, que a partir do crédito imobiliário francês ele vê ali uma materialização desse socialismo imperial, né? O Marx chama de socialismo imperial lá nos textos. Tanto que ele, nos artigos dos jornais, ele chama os dois irmãos de profetas e vigaristas ao mesmo tempo, que eles fazem uma série de especulação lá e tal, e a política imperial do Bonaparte é sustentada por esse crédito imobiliário. Me parece que é uma discussão bem interessante. Eu não sei se eu vou abordar isso na minha tese, mas com o crédito imobiliário, Marx vê novos elementos da política monetária, sabe? Diferente vamos dizer, de uma visão mais ortodoxa e tal, porque o Estado francês se sustentava com base num déficit fiscal enorme. Assim.
Do Luiz Bonaparte, né, lá de década de 50 em diante, né, que acho que é bem ali que tem essa atuação do Crédit Imobilier. De fato, acho que é um ponto para se investigar mesmo, quanto que isso não permitiu, no caso da França, né, uma política expansionista aí, porque tem várias guerras que ele vai se metendo, inclusive o Luiz Bonaparte vai se meter a invadir o México também, não lembro agora se é década de 60, eu não me lembro exatamente, mas também vai se meter a invadir o México, então vai fazendo guerra em tudo quanto é canto, né? Mas puxando ali um pouco, já que ninguém manifestou nada, eu queria pontuar uma coisa, porque no final da fala Raquel, ela estava comentando sobre isso, acho que era essa passagem aqui, né? Que o Marx diz assim: não resta a menor dúvida de que o sistema de crédito servirá como uma poderosa alavanca durante a transição do modo de produção capitalista para o modo de produção associado, mas somente como um elemento em conexão com outras grandes revoluções orgânicas do próprio modo de produção. Né? Eu achei interessante porque é muito curioso assim, que essa noção de que tem um capital do bem, um capital do mal, ela está presente no pensamento marxista, não, até antes do pensamento marxista. Eu acho que isso na própria economia política, na história da economia política, isso está presente, né? E, e aí meio que tem um pouco a ideia de que o capital financeiro, né, esse capital associado ao capital portador de juros, dos fundos e tal, seria o capital do mal, seria o capital parasitário, né? E aqui o Marx ele vai chamar atenção para um ponto, né, que na verdade esse desenvolvimento do sistema de crédito ele se constitui como uma poderosa alavanca, ou seja, é uma ferramenta, tem um elemento de possibilitar uma mediação técnica de relações sociais complexas e que não são baseadas na estrutura do parentesco, que isso não é pouca coisa, isso não é irrelevante, né? Então, é claro, isso por si só não vai criar revolução nenhuma, mas ao mesmo tempo é um pouco difícil de conceber uma sociedade de novo tipo em que essa extrema engenharia, vamos dizer assim, financeira não exista. É claro que ela não vai existir comandada e controlada por grupos privados, né? Mas talvez uma outra forma de... Mas é meio difícil imaginar isso não existindo. O sistema de crédito para produção, para assistir quem perdeu a safra, enfim, deslocamentos de logística e de alimentos e tal, né? Como é que vai imaginar isso sem um sistema de crédito desenvolvido? É uma ilusão, né? Embora essa ilusão ela se faz presente em muitos movimentos sociais, organizações políticas que no fundo tem um horizonte utópico de voltar a uma produção meio neo-russoniana, né? Meio bom selvagem, tem um pouco esse horizonte imaginando tem que ter sistema de crédito, né? Senão como é que agora o problema é exatamente quem comanda e controla. Mas eu achei curioso essa citação que o Marx faz aqui, porque ela meio que destoa um pouco de certas leituras, vamos dizer assim, marxistas mais consagradas, né? O que me chama a atenção no texto, entre tantas outras coisas que os companheiros falaram, é, é a evolução das instituições. Quer dizer, ele fala, bom, a usura sempre existiu, né? Agora, com as modificações das relações sociais, essa instituição começa a sofrer modificações. No caso, a passagem a, para o plano secundário da usura para o sistema bancário, né? E se a gente vê, então, na verdade, há uma transformação de algo pré-existente e agora dando um pulo, dando um salto
você vai hoje para... Não vou nem falar de instituição bancária, vou falar sobre fundos de investimento em nível mundial, onde ele participa diretamente da propriedade dos bens de produção, né? Então, mas não são bancos, né? São fundos de investimento. Então, a gente nota as transformações que essa instituição passou ao longo do tempo, devido às modificações nas relações de produção. Não, sem dúvida, né? Esse desenvolvimento institucional é uma coisa até interessante, né? Ver mais detalhadamente um pouco dessa passagem da usura, né, para o capital portador de juros, né? Que eu acho que com certeza tem esse desenvolvimento institucional aí envolvido. Não tem como essas coisas, né, se processarem. Warlen. Não, aproveitando aí que a Raquel tocou no ponto do crédito, né, parece que o tempo todo, que a discussão que o Marx está fazendo é que o crédito, nos capítulos anteriores, ele produz uma forma de socialização da propriedade. Né? Essa que é a grande questão lá, que ele coloca também acho que não sei se agora eu não me recordo se é no 20, no 30. Acho que é no 30 lá. Né? Mas a construção toda é essa. O crédito, ele socializa, ele vai socializando a propriedade. Claro, igual ele coloca lá no capítulo, é uma socialização ainda dos marcos do capital, mas é uma socialização. Né? As sociedades anônimas e tudo mais, ela cria mecanismos que o capital individual não dá conta de fazer. Que o crédito tem ele é uma alavanca importante por isso. Que, por exemplo, você pensar nas ferrovias, nas obras públicas de modo geral, você tem que ter esse consórcio, vamos dizer, essa associação de vários capitais para poder, junto com a dívida pública, o dinheiro do Estado, para poder realizar isso. Então, ele demonstra que é possível prescindir do capitalista individual, né? Como o Marx vai dizer, a segunda forma de socialização, que ele brinca lá, era com as cooperativas, né? O que uma cooperativa demonstra é que não precisa de patrão, não precisa de um capitalista, né? Então, o crédito ele tem essa função. E numa sociedade de transição, se a gente pega os debates ali da Rússia, o crédito tem um papel ali praticamente central, né? Assim, na transição ali, o monopólio do crédito público, aquela coisa toda, né? Claro que o crédito por si só não né, igual ele está dizendo aí, mas ele tem uma importância, né? Tem aquele debate do Preobrazhensky, né? A arma mais importante que nós temos é a máquina de imprimir e tal, não sei o quê. Não é bem isso, não é bem assim, né? A gente sabe que não adianta só imprimir dinheiro no processo de transição, mas essa questão do crédito e a socialização da propriedade, me parece que nesses capítulos, nessa sessão toda, sessão 5, ele está caminhando para isso, né? Por isso que o crédito, sempre aparece o crédito e uma relação com o modo de produção associado, sabe? De certa maneira, porque o crédito cria os pressupostos de uma associação, né? Então, queria chamar atenção para isso. Eu estou de acordo com o Léo aí, Léo, quando você fala da crítica ao socialista da pequena propriedade. Isso é um debate histórico que eu tenho com o Ian. Hoje o Ian não defende essas concepções mais, mas é um debate histórico com esse socialismo da pequena propriedade. Mas continuando uma fala do Leonardo, o pressuposto do crédito é a regularidade do nível de atividades. Quer dizer, esse é o pressuposto básico. Quando há uma crise, ele cessa completamente. Portanto, num dos pontos ele fala que é a fonte de crises e fraudes, né? Quer dizer, o pressuposto é que tudo deve continuar tal como nós estamos enxergando agora, né?
Esse é o pressuposto. Então, essa alavanca eu colocaria entre aspas, tá? Porque, na verdade, ela é fonte de crises também, e ela tem como pressuposto que você, de alguma forma, tem uma visão relativamente segura sobre o futuro, né? E isso daí é amplamente contestado. Quer dizer, na medida em que isso é invalidado, ela deixa de ser alavanca para ser fonte de crise, né? Não, importante essa ponderação, e se não me falha a memória, apareceu até no texto do Marx, aquele cara que ele estava citando, acho que era o Child, né, o Josiah Child, que comentava alguma coisa sobre isso, né, dos juros e da riqueza. Era algum cara que tem esse caráter meio ambíguo, né, pode ser uma poderosa alavanca, pode também alavancar crises, né, esse que é o dilema aí do sistema de crédito, né. Tem esse pressuposto de uma certa regularidade, mas ao mesmo tempo essa mesma regularidade não está plenamente assegurada, né. Enfim, bom ponto, né? E aí, pessoal, mais alguém quer comentar alguma coisa, levantar um ponto? Porque acho que nós chegamos aqui acho que não vale a pena continuar a leitura, né? Daí a gente continua semana que vem. Mas, não quer pontuar mais alguma coisa? Ô, Léo, só para ver o tamanho aí, para ver se a gente já consegue entrar na renda no outro encontro. Consegue, né? Acho que dá, acho que dá. Acho que dá. Ele é bem curtinho essa parte aí. Se a gente gasta acho que uns 20 minutinhos no máximo, já entra no capítulo da renda. Isso. Combinado, então. Vamos ficar por aqui.